Você acredita em milagre? Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque na nossa visão, numa sociedade moderna, o milagre é uma coisa para as pessoas um pouco ignorantes, ou então para criança, né, que acredita que o Papai Noel desce pela chaminé. Então a minha pergunta seria, uma pessoa adulta, inteligente, com uma cultura boa, com estudo, pode acreditar em milagre? Será que é lógico algum milagre acontecer nesse mundo? Pode ser, existe essa possibilidade? Pensando à primeira vista, a maioria das coisas que as pessoas chamam de milagre, realmente concordo que não são milagres. Por exemplo, ui, que milagre, passei na prova! Ou então, que milagre, o cara nem viu, o guarda nem viu que eu parei em lugar proibido. Esse uso popular da palavra milagre faz a gente pensar que, milagre as pessoas atribuem qualquer coisa boa acontece na vida deles a milagre, sem nenhum critério, sem nenhuma capacidade de realmente comprovar que isso aqui foi um milagre. Então, concordo, esse tipo de milagre não tem como a gente falar que é um milagre. São coisas naturais que acontecem na vida de uma pessoa. Sempre alguém vai ter que ganhar na loto. Não é? Então, o cara que ganhou vai achar que é milagre. Então, a pergunta que eu já fazer agora é um pouco mais sofisticada. Será que mudanças na natureza, das forças naturais, podem acontecer? Ou será que uma pessoa, de repente, pode desaparecer e aparecer em outro lugar? Isso já seria mais próximo a um milagre. Será que uma pedra, em vez de cair, subisse, pode ser milagre? Número 1, primeiro passo para a gente verificar essa possibilidade é a gente ver se não tem nenhum fenômeno natural desconhecido que está causando essa pedra subir. Pode ser que debaixo da terra tem um campo magnético, pode ser alguma tubulação, alguma tubulação, dentro da tubulação tem cabos elétricos que criam um campo magnético. É verdade. É óbvio que para algum fenômeno que não parece ser natural ser atribuído à força de um milagre, a gente teria que verificar e esgotar a capacidade de comprovar esse fenômeno de uma maneira natural. Agora, a minha pergunta aqui não é os casos do dia a dia ou casos excepcionais, se a gente vai aplicar neles o nome de milagre ou não. A minha pergunta é se conceitualmente é possível acontecer algum milagre? Bom, vamos agora passar para as leis da natureza. Muitas leis tem na natureza que a gente conhece. Por exemplo, gravidade, lei da gravitação. Tem a lei dentro dos átomos, como as forças atômicas que atuam no átomo. Tem as leis da eletricidade. Tem as leis de Newton. Tem a teoria da relatividade. Muitas leis atuando no universo, as leis naturais. Agora a minha pergunta é, quem foi que fez essas leis naturais? Quem disse que dois corpos têm que se atrair? Bom, a ciência já está avançando muito nessa área para tentar descobrir como a gravidade é gerada. Que lei natural comanda essa atração entre as massas? Por mais que a ciência vai avançar até o final e descobrir todas as fórmulas de todas as leis, a pergunta vai ser, quem fixou essas leis? Teve alguma força que fixou essas leis? Nós que acreditamos em Deus, sabemos que Deus existe, temos como comprovar essa existência de Deus, sabemos que essas leis foram fixadas por Deus. Existe um nome de Deus conectado com as forças da natureza. Esse nome é chamado Elohim. É o nome de Deus, quando Deus atua com os seres humanos e com a humanidade, com o mundo inteiro, através de leis naturais, a gente chama esse nome de Elohim. Então, o mundo como a gente vive aqui, com leis da natureza, foi colocado dessa maneira porque Deus quis que a gente vivesse no mundo dentro da natureza. Porém, a hora que Deus quer passar por cima da natureza ou cancelar alguma força da natureza, Ele sim pode fazer isso. Como um programador de computador, um programador que fez um software, ele pode mudar o software dele para funcionar de outra maneira, por certo período ou para sempre. Então a gente encontra vários exemplos sobre a natureza do ser humano, como também mudou ao longo dos anos. Tipo, a idade que as pessoas davam luz, que as mulheres davam luz, a idade que as pessoas escreviam livros, já tinham um intelecto mais avançado, mudou bastante nos últimos 2, 3 mil anos. E tudo isso aqui é passível de comprovação. A gente tem livros escritos, pessoas com 15 anos, com 14 anos, com 13 anos, com 9 anos, que é impossível uma pessoa de 30, 40 anos hoje escrever. Ou seja, o que a gente chama de forças da natureza é o que a gente está acostumado a ver o mundo funcionar.
A gente está acostumado com o ser humano vive 80 anos, 90, 100 já é difícil. A gente está acostumado com isso. Mas não quer dizer que é impossível para a natureza um ser humano vivesse 300 anos. É muito estranho para a gente escutar um ser humano, um homem de 300 anos. A gente nunca viu um caso desse, hoje em dia. Porém, não é impossível geneticamente um homem viver 300 anos. A ciência está buscando qual é o gene responsável pelo envelhecimento. Que o corpo começa a ele auto-envelhecer. Os genes causam o envelhecimento do corpo humano. É um processo que o corpo humano começa a mudar a programação dele e começa o envelhecimento. Então, a ciência acha que é possível anular esse gene. Vai chegar o dia que vai ser possível. E o ser humano vai poder viver indeterminadamente. Até que aconteça um acidente ou por centenas de anos. Então, minha pergunta é o seguinte. Se a ciência acha que é possível o ser humano viver centenas de anos, se ela descobrir como fazer para anular o envelhecimento, por que não pode ser? Deus pode mudar esse gene diretamente. Será que não foi o mesmo Deus que criou esse gene, que deu essa forma para ele, também não pode anular ele para certas pessoas? Então não é tão absurdo assim a gente vê uma coisa na Torá, os milagres que aconteceram. É óbvio que Deus, se ele criou o mundo e deu a Torá ao povo judeu, é óbvio que ele tem o poder de mudar a natureza por um certo momento. Isso aqui seria intelectualmente muito aceitável. Você pode não acreditar, mas isso é passível de estudos, de se formar e tentar descobrir por que pessoas que têm PhD em medicina e também em física e ciência são religiosos e ortodoxos. São ponto para se pensar. Acreditar em milagre, qualquer coisa que você vê na rua chamar de milagre, realmente é infantil. E é ignorante fazer uma coisa dessa. Mas, conceitualmente, a pessoa investigar a possibilidade do milagre existir, isso aqui é para qualquer ser humano, qualquer pessoa, por mais intelectual que ela seja. Muito obrigado e Shabbat Shalom.